Boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui estamos toda quarta-feira, às 21h30, em nossa jornada em direção à cura pela medicina espiritual, através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Veja que interessante. Na verdade, a nossa vida, o nosso dia a dia, é pautado a todo tempo por perguntas e, eventualmente, respostas. A todo instante, estamos nos perguntando o que vamos fazer, como vai ser o nosso dia, como vai ser o nosso dia amanhã, como vamos conseguir superar uma série de problemas ou dificuldades. Enfim, a nossa vida é pergunta e resposta, pergunta e resposta. Pergunta não é tão difícil de formular. Nós podemos perguntar tudo o que nós quisermos, mas nem sempre nós vamos conseguir resposta. Esse é o ponto. Todas as perguntas são possíveis. Nem todas as respostas serão possíveis, né? Nós lançamos aqui algumas perguntas que assolam o ser humano e que os ouvintes em 2013 insistiram em perguntar algumas vezes. Quem é Deus? Quem sou eu? Como surgiu este universo? Como é possível acontecer tantas ações simultâneas neste universo? O que é a vida? E o que é a morte? Estamos amparados por Deus? Ou fomos aqui colocados para nos defendermos com unhas e dentes e tentarmos sobrevivência? As religiões esclarecem ou lançam mais dúvidas? Vê que eu continuo perguntando. Por que existem tantas correntes religiosas? Afinal, Deus não é um só? Deus é o nosso Pai amoroso ou um Pai severo que nos castiga? Por que existe tanto sofrimento e tanta miséria e tanta desigualdade onde muitos têm tanto e onde muitos têm pouco e poucos têm muito? Como entender tanto sofrimento às pessoas do bem e tanta alegria material a pessoas do mal? Como existe sofrimento aos inocentes e tanta abundância aos agentes do mal? Será que de fato Deus pratica justiça? Ou será que Deus privilegia? Se tantas crenças e tantos iluminados tentaram responder a todas estas questões e pouco ou nada esclareceram, como podemos ousar responder estas questões que assolam o ser humano há milhares de anos? Então vejam vocês. Você pode formular todas as questões possíveis. As respostas virão através de conhecimento. Podem ser as perguntas mais banais ou as perguntas mais difíceis de serem respondidas, elas terão que vir a partir do conhecimento. O conhecimento material nos é dado através da cultura, da nossa família, da sociedade, da escolaridade e até da religião. Mas os informantes que nos informam sobre todos estes conhecimentos são olhos, ouvidos, olfato, paladar e tato. São esses os nossos 5 sensores que nos informam e nos formam todo o nosso cabedal de conhecimento. Em cima desse conhecimento, nós podemos tentar respostas a quem formula as questões.
ou respostas a nós mesmos, que às vezes formulamos questões como quem é Deus ou quem sou eu. Muito bem, mas será que todo esse conhecimento que temos, ou que podemos adquirir, ele será suficiente? Não digo para responder todas as perguntas, que de fato não vai conseguir. Mas será que esse conhecimento responderá com rigor, com inteligência, a várias perguntas que assolam o ser humano há milhares de anos? Então vejam vocês, fica bem claro que o que distingue, né, um ser humano normal, né, um ser humano que assume conhecimento através dos seus sensores físicos, via família, cultura, sociedade, escolaridade ou religião, né? Quanto mais conhecimento ele adquirir, teoricamente, dá a impressão de que ele terá mais ou maior possibilidade de responder a todas as questões formuladas. Muito bem. Mas nós vivemos na ditadura do ver para crer. Ou seja, nós utilizamos para o nosso conhecimento, nós assim aprendemos, que raciocinamos pelo conhecimento científico, matemático, aritmético, né? Então, toda a ciência é construída em cima do nosso conhecimento científico e através dos nossos informantes físicos, olhos, ouvidos, olfato, paladar e tato. É a ditadura do ver para crer. Entendeu? O ateu, na verdade, ele é um escravo dos seus sensores físicos, porque ele acredita somente nesses informantes físicos. Mas será que nós só temos 5 informantes físicos para nos esclarecer a todas as questões e as nossas dúvidas? O que nós entendemos, e você deverá concordar, acredito, é que quanto mais ciência, quanto mais tecnologia, quanto maior o volume de conhecimento, parece que as questões ficam cada vez mais difíceis de serem respondidas. Porque todo o caminho, meus caríssimos ouvintes, ele conduz a Deus. No momento que se exclui Deus, no momento que se exclui o espiritual do ser, muitas e muitas perguntas ficarão sem resposta. Entenderam? Então hoje nós vamos transmitir a vocês um conhecimento muito importante. Se nós temos 5 sensores físicos, nós vamos falar sobre um 6º sensor que nós temos não físico. Eu chamaria de primeiro sentido espiritual. Não esqueça que, para a ciência médica, você é um monte de células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. Eventualmente, você é uma mente que raciocina, que pensa, e por acaso você tem um comportamento. Esse comportamento será aprovado pela sociedade se esse comportamento obedecer aos padrões éticos, culturais, familiares, escolares e religiosos do lugar onde você vive. Mas no reino espiritual, você não é um monte de células, tecidos, órgãos e aparelhos que te dão vida, não. É a vida, com V maiúsculo, que faz
todas as suas células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos funcionarem em harmonia, proporcionando a você o bem mais precioso que um ser humano pode ter, que é saúde total, saúde integral. Muito bem, mas o que este sexto sentido tem a ver com todas essas perguntas, né? O sexto sentido é o sentido que nos responde com um forte acento da mente de Deus. O sexto sentido é também conhecido como pressentimento, como premonição, como pré-cognição. Então, é o sentido do tempo negativo. Nós já falamos aqui algumas vezes, tempo negativo, né? Que expressão estranha. O tempo é sempre linear, né? Tantos minutos, tantas horas, tantos dias, tantos anos, tantos meses. Nós sempre estamos falando em tempo linear. Mas, na verdade, o sexto sentido é o sentido do tempo negativo, porque ele percebe o efeito antes da causa. Olha que coisa incrível, né? Por isso ele se chama pressentimento. Pressentimento. E nesse sentido, nesse sexto sentido, que mora uma propriedade incrível chamada revelação. Se uma pergunta pode ser facilmente respondida, né? Eu pergunto, hoje está muito frio? Ou hoje está calor? É uma pergunta que pode ser facilmente respondida. Mas se eu pergunto, quem é Deus? Ou quem sou eu? Não é tão fácil de responder essas perguntas. Não é mesmo? Mas, vejam vocês, nós já falamos aqui inúmeras vezes. Não existem três reinos. Não existe reino mineral, vegetal, animal. Ou melhor, nós aprendemos assim. Mas, na verdade, existem 5 reinos, né? Que é o reino espiritual, o reino mental, o reino mineral, vegetal e animal. O único reino absoluto é o reino espiritual. O reino dependente de todos os outros reinos é o reino animal. Então vejam bem, também já repetimos aqui, o reino espiritual é o reino da criação. Então tudo e todas as coisas foram criadas pelo reino espiritual. Vejam bem que eu vou colocar uma ressalva muito importante. Eu disse tudo e todas as coisas são criações do reino espiritual, menos as coisas do mal. O reino espiritual não criou nada para o mal. Ele criou tudo para o bem. Muito bem. Vou justificar depois essa expressão. Muito bem. Mas se o reino espiritual já criou todas as coisas, vejam bem, no texto sagrado, o que nós aprendemos? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Isso, evidentemente, é uma afirmação figurada, né? Primeiro, porque não existe tempo para Deus. Para Deus, um dia, um século ou 500 anos é a mesma coisa, né? Então, não é que Deus fez o mundo em 6 dias. Ele simplesmente fez o mundo, fez o universo em 6 dias. E diz assim, no 7º descansou. Bom, Deus nos cansa, né? Também é uma expressão figurada. Mas o texto revela uma coisa muito importante. Deus fez. Ele não está fazendo. E nem se propôs a fazer no futuro. Não. Todas as criações do reino espiritual já estão criadas. Então, nós vamos repetir agora uma coisa muito importante. Primeiro, todas as respostas a quaisquer perguntas o reino espiritual já criou. Vou repetir, é importante.
todas as respostas a qualquer pergunta o reino espiritual já criou. Vou falar mais, afinal nós estamos numa jornada de cura pela medicina espiritual. O reino espiritual já criou a cura de todas as doenças. Vou repetir, é importante. O reino espiritual já criou a cura de todas as doenças. Entenderam? Não necessariamente nós conhecemos a cura de todas as doenças, mas nós já conhecemos a cura de muitas doenças. E todas as criações são filhas do reino espiritual. O reino mental dá a função, o papel que cada criação desempenha ou desempenhará no contexto do universo. Então você não é uma criação do acaso ou da coincidência. Esse universo não foi criado de uma explosão, de um Big Bang. Como é possível criar um universo desse, tão complexo, tão incrível, né? Imagine um ser humano, né, vivo, nesse momento. Para você receber o rótulo de vivo e saudável, tem 1 trilhão de funções se processando nesse instante, simultaneamente. Então, o reino espiritual é o pai e a mãe de toda a criação para o bem, para a harmonia, para a felicidade. Muito bem. No reino espiritual moram as respostas a toda e qualquer pergunta. No conhecimento humano, material ou científico, moram muitas respostas, mas muitas respostas não acontecem e jamais acontecerão através da matéria, ou da ciência, ou do raciocínio científico. Entenderam? E como acionar? Como acionar respostas? Buscando essas respostas que a ciência não explica. Como buscar respostas a questões? Quem é Deus? Quem sou eu? Como esse universo funciona? Como ele surgiu? Então, nós temos um dispositivo incrível chamado sexto sentido. É o sentido do pressentimento, da premonição, da precognição. É onde mora a nossa intuição. Intuição vem do latim, intuire. É aquilo que vem de dentro. Entenderam? Então vejam vocês, eu vou citar um dos maiores gênios da humanidade. Ele era rotulado como o maior cientista de todos os tempos, o maior matemático de todos os tempos, o maior astrônomo de todos os tempos. Ele sabia como ninguém o movimento dos astros, sabia como ninguém as incríveis teoremas e equações matemáticas. Ele sabia como ninguém todos os princípios da física. Seu nome, Albert Einstein. É um nome muito respeitado. Não há escola, ciência e mesmo religião que não respeite esse gênio incrível chamado Albert Einstein. Pois bem, mesmo ele sabendo ou não sabendo, existe uma frase de Albert Einstein que é incrível, veja vocês. Ele, às tantas, ele disse uma vez: busquei resposta, busquei solução para o problema 99 vezes e não encontrei resposta. Eis que deixei de pensar e a resposta surgiu espontaneamente. Einstein, nesse momento, nada mais estava dizendo o seguinte, que com o meu raciocínio científico eu não obtive resposta, mas com o meu raciocínio intuitivo a resposta aconteceu.
Então, vejam vocês, que poder incrível tem a nossa intuição. Você tem essa intuição, eu tenho. Mas é necessário desenvolver essa intuição. Entende? Então, é isso que distingue, veja vocês, um ser humano comum de um gênio, de um sábio, de um iluminado, de um profeta, de um santo, de um yogi ou do próprio Messias. Esses seres de luz, esses seres iluminados, nada mais foram senão aqueles seres que souberam como ninguém mobilizar a sua ferramenta incrível chamada intuição. A intuição é a ferramenta das descobertas. Nós já dissemos aqui que ninguém inventa nada. Tudo já existe no reino espiritual. Então, tudo é uma descoberta. Tá certo? E quem faz uma descoberta é um descobridor. Não chame ninguém de inventor. Você chama os gênios de descobridores. No reino espiritual já estava a resposta para um computador, para um telefone celular, para um telefone sem fio. Todas essas respostas já existiam no reino espiritual. Os descobridores são aqueles nomeados pela consciência maior, pela consciência universal, para tornar manifesta uma descoberta. Entenderam? Então, o raciocínio intuitivo, que é o sexto sentido, o sentido do tempo negativo, porque sabe o efeito antes da causa, é o grande segredo dos gênios, dos sábios, dos iluminados e dos descobridores. Você tem condições de acionar essa ferramenta incrível através do silêncio, isolamento e meditação. Você pode acionar. É o primeiro sentido espiritual, o sexto sentido. Nós vamos falar sobre o sétimo e oitavo numa próxima oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Se quiserem aprender algo mais sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho médico, acessem www.ruicomercurio.com.br. Se quiserem ouvir ou ver nossas palestras já efetuadas através da Rádio Mundial, acessem o YouTube. Entre no Google, Rui com Y Mercúrio, peçam o YouTube. E lá estarão todos os vídeos das nossas palestras. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tenham uma boa noite e tenham muita saúde. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.